Em direito, existe um princípio claro, que hoje também precisa ser jurista. Quando um indivíduo vai ao tribunal a exigir que devolvam 20 sacos de amendoim que furtaram, o tribunal não pode condenar o ladrão a devolver 20 sacos de arroz. Resulta de consensos dentro da própria CNE que concluíram que todos os documentos da CAD estavam conformes e, por conta disso, não havia nenhuma irregularidade e a CAD estava automaticamente inscrita. Essa é a questão. Ora, em direito, existe um princípio claro, que hoje também precisa ser jurista. Quando um indivíduo vai ao tribunal a exigir que devolvam 20 sacos de amendoim que lhe furtaram, o tribunal não pode condenar o ladrão a devolver 20 sacos de arroz. Não precisa ser jurista para perceber isso. O que aconteceu é que nós impugnamos uma deliberação, que era o objeto da nossa deliberação, e, minha volta, o Conselho Constitucional está-nos a responder sobre algo que nós não solicitamos. Esta é a primeira questão. E a segunda questão, tal como apresentou o Dr. Diniz, em direito, o juiz não pode decidir sobre as questões de fundo de uma causa antes de se pronunciar sobre as questões prévias. E as questões prévias colocadas por nós no nosso recurso eram de crucial importância para a decisão do processo. Porque a primeira questão prévia era exatamente a questão da lei remissiva. Em nenhuma parte da lei eleitoral existe uma disposição que remeta o Conselho Constitucional ou, por outro, a Comissão Nacional de Eleições a uma outra lei para suprir qualquer tipo de situações. Com isso, o que estou a dizer? Quando se trata de questões de unidade, essas questões já estão plasmadas na própria lei eleitoral e não estão plasmadas na lei da formação da vontade. E a Comissão Nacional de Eleições, de forma errônea ou dolosa, recorreu a uma lei que é de formação da vontade para encontrar supostas nulidades e deixando as nulidades que estavam na lei eleitoral. Nós colocamos essa questão à mesa do Conselho Constitucional e o Conselho Constitucional não se pronunciou. Este é o primeiro ponto. Mas nós colocamos uma outra questão, que tem a ver com a questão do princípio da aquisição processual progressiva dos atos eleitorais. Este é um princípio que, desde o primeiro dia, estamos a fazer acento tônico, por percebermos que o Conselho Constitucional, em quase todos os processos eleitorais, faz referência a esse princípio. E, para nossa tristeza, pela primeira vez nos acordos do Conselho Constitucional, percebemos que esse princípio, afinal, já não é válido. Por que não é válido? É que o Conselho Constitucional reconheceu, sim, que a CAD estava regularmente inscrita. Só que, minha volta, violando o próprio princípio de que sempre faz acento tônico em todos os acordos, anulou a deliberação que inscreve a CAD. O que, no nosso entender, configura uma grave ilegalidade, porque o Conselho Constitucional não tem competência para anular uma deliberação que já transitou em julgado. Porque nós sabemos que o direito guia-se por dois princípios, um dos quais é a segurança jurídica. Por exemplo, se eu fui absolvido num processo e o juiz se esqueceu de aplicar uma pena por distração, passado transitado em julgado, aliás, depois dessa absolvição, eu não posso voltar de novo à barra do tribunal sobre aquele mesmo fato. Então significa que, ainda que houvesse alguma irregularidade, pelo respeito a esse princípio, o Conselho Constitucional não tinha qualquer espaço para anular qualquer deliberação. Aliás, o próprio Conselho Constitucional, em 2019, aprovou um acórdão que invalidava um recurso de uma formação política que reclamava sobre o recenseamento da província de Gaza. Vocês se recordam, em 2019, o Instituto Nacional de Estatística trouxe dados que divergiam com os dados apresentados pelo FTAI. Tanto é que o próprio Instituto Nacional de Estatística disse que os números que o FTAI apresentava só poderão existir em 2040. E, por conta disso, um certo partido político, que eu não vou fazer menção, recorreu ao Conselho Constitucional para solicitar a nulidade daquele recenseamento,
a exigir que o recenseamento fosse feito de novo. E qual foi a resposta do Conselho Constitucional? Que tudo bem, reconhece até a informação do Instituto Nacional de Estatística, mas era tarde, por força do princípio da aquisição progressiva dos atos eleitorais. Ou seja, uma situação flagrante em que a Comissão Nacional de Eleições, em parceria com o STAI, aumentaram o número de eleitores, digamos, eleitores fantasmas, e mesmo sendo algo flagrante, o Conselho Constitucional disse que não tinha como voltar para uma situação daquelas, porque respeita o princípio da aquisição progressiva dos atos eleitorais. Espanta-nos hoje que o mesmo Conselho Constitucional que em 2019 negou anular um recenseamento em Gaza, venha hoje, em 2024, dizer que o simples fato de a CAD ter submetido documentos para o seu averbamento tardiamente gera irregularidades invalidantes. Tal como disse o doutor Denis, esse termo não existe em direito. Alguma vez já leram essa palavra invalidante? Alguma vez em algum dicionário ou qualquer coisa? Não existe essa palavra. Para perceberem claramente a falsidade deste acórdão que nós estamos aqui a fazer. Agora, fala-se por aí averbamento ou não averbamento. Para vocês perceberem que eles estão agindo de má fé, eu prefiro exibir aqui para os jornalistas o tal averbamento. O averbamento é isso aqui, esse documento aqui. Está aqui. E esse documento veio do Ministério da Justiça, que, depois de receber toda a papelada da CADE, não viu nenhuma irregularidade e concedeu o tal averbamento. Está aqui. Agora, não sei quem está mentindo, somos nós ou são eles. Está aqui o averbamento, jornalistas. Se querem ver, tudo comprovado. Todas as folhas e tudo. Podem ver tudo. Ok, agora, o que isto, na verdade, pode provocar no nosso entender? É que nós partimos do pressuposto que os cidadãos têm um direito constitucional de participação política. E ainda que houvesse qualquer irregularidade, e que por sinal já foi sanado, esse averbamento que eles dizem que não existia, está lá no próprio recurso, que está no poder do Conselho Constitucional, nós achamos que o Conselho Constitucional, neste momento, está a violar normas fundamentais da Constituição da República, uma das quais é que preconiza o direito à ampla participação política dos cidadãos. É só andarem pelas ruas da cidade de Maputo, verem o luto que se vive neste momento. Aquilo é um luto de verdade. Ninguém conversa com ninguém, nem nas barracas, nem aonde, porque as pessoas estão tristes devido a essa reprovação da CAD. Então, não vai ser uma simples comunicação que, no entender do Conselho Constitucional, durou 3 dias, acho que atrasou 3 dias, e mesmo assim o próprio Ministério da Justiça não se opôs, e muito menos a CNE se opôs, que pode causar esse lucro nacional todo, que o que, no nosso entender, neste momento, faz-nos concluir com clareza que aqui é um expediente político, que o Dr. Maneca bem soube explicar, e que isto, de certa forma, poderá causar um caos social neste país.